casco fendido de poçante custava se curar. Os bichos retomaram a reconstrução do moinho assim que as celebrações da vitória tiveram fim. Poçante recusou-se a tirar sequer um dia de descanso, e por questão de honra ocultava de todos a dor que sentia. Mas à noite admitiu a Esmeralda em privado que o casco lhe incomodava muito. Esmeralda o tratava com emplastros de erva mastigadas, e tanto ela quanto Benjamim insistiam para que Poçante pegasse mais leve no serviço. Os pulmões de um cavalo não duram para sempre, dizia-lhe Esmeralda. Poçante, no entanto, não lhe dava ouvidos. Segundo ele, restava-lhe apenas uma ambição, ver a construção do moinho bem encaminhada antes de se aposentar. No início, quando as leis da fazenda dos bichos foram formuladas, a aposentadoria estabelecida para cavalos e porcos vinha à idade de 12 anos, aos 14 para as vacas, aos 9 para os cães, aos 7 para as ovelhas e aos 5 para galinhas e gansos. Foi acordado que os bichos aposentados recebessem generosas pensões. Até então, nenhum bicho se aposentara, tampouco recebera pensão, mas nos últimos tempos o assunto vinha sendo muito discutido. Já que o terreno atrás do pomar havia sido reservado para a plantação de cevada, corriam boatos de que um canto do pasto maior seria cercado e transformado em uma área para bichos idosos. Para os cavalos, diziam, a pensão seria de cerca de 2,5 kg de cereal por dia, e no inverno 7,5 kg de feno. Mais uma cenoura ou, quem sabe, uma maçã nos feriados públicos. O aniversário de 12 anos de Poçante chegaria no final do verão do ano seguinte. A vida, enquanto isso, seguia dura. Veio o inverno, tão rigoroso quanto o anterior, e a escassez de comida era ainda maior. Mais uma vez, as porções foram reduzidas, exceto a dos porcos e dos cães. Bufo explicou-lhes que uma igualdade excessiva no caso das porções seria contrária aos princípios do animalismo. Em todo caso, ele não teve dificuldade em provar aos demais bichos que, de fato, não lhes faltava comida, por mais que tudo apontasse para o contrário. Claro, fez-se necessário reajustar por hora as porções. Bufo sempre falava de reajuste, nunca de redução. Porém, comparado aos tempos de Jones, a melhoria era enorme. Lendo as estatísticas de modo apressado e com uma voz estridente, provou-lhes minuciosamente que possuíam mais aveia, mais feno e mais nabo que nos tempos de Jones, e que trabalhavam menos, e que a água que bebiam era de melhor qualidade, e que viviam mais, e que um número maior de suas crias sobreviviam à primeira infância, e que seus estábulos tinham mais palha e menos pulgas. Os bichos acreditavam em cada palavra dita. Na verdade, Jones e tudo o que ele representava praticamente já haviam desaparecido de suas memórias. Eles sabiam que a vida seguia amarga e escassa, que frequentemente passavam fome e frio e que, se não estivessem dormindo, estavam quase sempre trabalhando. No entanto, sem dúvida alguma, no passado era pior. Contentavam-se em acreditar nisso. Além do mais, como o Bufo fez questão de apontar, no passado eles foram escravizados, ao passo que agora estavam livres e isso fazia toda a diferença. Agora havia muito mais bocas para alimentar. No outono, as 4 porcas pariram quase ao mesmo tempo, gerando ao todo 31 leitões. Os filhotes eram malhados e, como Napoleão era o único malhado na fazenda, não foi difícil identificar o pai. Anunciou-se que, uma vez adquiridos tijolos e madeira, uma sala de aula seria construída no jardim do casarão. Até lá, os porquinhos seriam instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha do casarão. Eles se exercitavam no jardim, aconselhados a não brincar com os outros filhotes. A essa altura, também se instaurou uma lei que determinava que, quando um porco e outro bicho se cruzassem, este deveria abrir caminho para aquele. E também que todos os porcos de qualquer idade teriam o privilégio de usar fitas verdes no rabo aos domingos. A fazenda tivera um ano bastante próspero, mas ainda faltava dinheiro. Era preciso comprar os tijolos, a areia e as pedras para a sala de aula.
e economizar também para o maquinário do moinho. Além disso, tinha o óleo de lâmpada e as velas para o casarão, o açúcar para a mesa de Napoleão, proibido aos demais porcos com a justificativa de que açúcar engorda, e todas as reposições costumeiras, como ferramentas, pregos, arame, carvão, corda, sucata e biscoitos caninos. Um fardo de feno e parte da safra de batatas foram vendidos, e o contrato dos ovos aumentou para 600 por semana, de modo que as galinhas quase não chocavam pintos o bastante para manter seu contingente. As provisões, reduzidas em dezembro, foram reduzidas novamente em fevereiro, e proibiram-se lampiões nos estábulos para economizar óleo. Os porcos, no entanto, pareciam bastante confortáveis, e apesar de tudo ganhavam peso. Certa tarde, no fim de fevereiro, um aroma agradável, encorpado e apetitoso, como os bichos jamais haviam sentido, bafejava pelo jardim saído da pequena cervejaria, fora de uso nos tempos de Jones, atrás da cozinha. Disseram que o cheiro era de cevada cozida. Os bichos farejaram o ar famintos, pensando se tratar de uma mistura quente que preparavam para o jantar. Todavia, não houve mistura alguma, e no domingo seguinte foi anunciado que toda a cevada seria doravante reservada aos porcos. O terreno atrás do pomar já havia sido semeado com cevada. Logo vazaram notícias de que cada porco recebia uma caneca de cerveja por dia, e Napoleão meio galão, servido sempre na terrina de sopa da Royal Crow Derby. Entretanto, se era preciso suportar certas privações, elas em parte se compensavam pelo fato de que a vida era então mais digna que no passado. Havia mais canções, mais discursos, mais marchas. Napoleão ordenou que uma vez por semana se organizasse o que chamava de demonstração espontânea, cujo objetivo era celebrar as lutas e triunfos da Fazenda dos Bichos. No horário estipulado, os bichos parariam seu trabalho e marchariam pelos arredores da fazenda em formação militar, com os porcos na liderança, depois os cavalos, seguidos pelas vacas, pelas ovelhas e pelas aves, enfim. Os cães flanqueavam a procissão e à frente de todos marchava o galo preto de Napoleão. Poçante e Esmeralda portavam sempre uma bandeira verde, pintada com o casco e o chifre, além da frase "Vida longa ao camarada Napoleão". Em seguida, havia uma récita de poemas compostos em honra a Napoleão e um discurso feito por Bufo, com detalhes dos recentes crescimentos na produção de comida, e ocasionalmente disparava-se a espingarda. As ovelhas eram adeptas fervorosas das demonstrações espontâneas, e se alguém reclamasse, como alguns bichos por vezes faziam quando os porcos e os cães não estavam por perto, que era perda de tempo e que estavam tão somente tomando sereno, as ovelhas certamente o silenciariam, com um tremendo balir de 4 pernas bom, 2 pernas mal. A maior parte dos bichos, porém, gostava dessas celebrações. Era reconfortante lembrar-se de que, no fim das contas, eles eram seus próprios senhores e que todo o trabalho era para benefício próprio. De forma que, com as canções, as marchas, as listas de bufo, o disparo da arma, o cacarejar do galo e o tremular da bandeira, eles podiam se esquecer das barrigas vazias, ao menos por algum tempo. Em abril, houve a proclamação da República na Fazenda dos Bichos, e foi necessário elegerem um presidente. Havia apenas um candidato, Napoleão, eleito por unanimidade. No mesmo dia, ficaram sabendo da descoberta de novos documentos que revelavam ulteriores detalhes sobre a cumplicidade entre Bola de Neve e Jones. Ao que parecia, Bola de Neve não apenas intentara perder a batalha do estábulo por meio de uma estratagema, como pensavam os bichos, mas lutara abertamente ao lado de Jones. Além disso, era ele o líder das forças humanas, avançando a batalha com o grito de vida longa à humanidade. O ferimento nas costas de Bola de Neve, que alguns bichos ainda se lembravam de ter visto, fora causado pelas presas de Napoleão. Durante o verão, o corvo Moisés repentinamente voltou à fazenda,
após um sumiço de anos. Ainda era o mesmo de sempre. Não trabalhava e falava com o mesmo afinco da montanha açucarada. Empoleirava-se num cepo, batendo as negras asas, conversando ininterruptamente com quem se dispusesse a ouvi-lo. Lá em cima, camaradas, dizia solenemente, apontando para o céu com seu bico, lá em cima, atrás daquela nuvem negra que vocês veem, ali está a montanha açucarada. Terra feliz onde nós, pobres bichos, eternamente descansaremos de nossa labuta. Ele até mesmo jurava ter chegado lá em um de seus voos mais altos e ter visto os campos de trevo, os bagaços de linhaça e os torrões de açúcar dando em cercas vivas. Muitos dos bichos criam nele. Suas vidas, pensavam, eram de fome e de labor. Não seria correto e justo que um mundo melhor existisse em outro lugar? O que era difícil de precisar era a postura dos porcos em relação a Moisés. Todos declaravam que as histórias sobre a montanha açucarada eram falsas, mas ainda assim permitiam que ele ficasse na fazenda, sem trabalhar, com uma pensão de uma xícara de cerveja por dia. Com o casco recuperado, Poçante trabalhou mais duro que nunca. Todos os dias, aliás, trabalharam como escravos aquele ano. Além do trabalho regular na fazenda e da reconstrução do moinho, havia ainda a sala de aula para os porquinhos, que começou a ser construída em março. As longas horas com pouca comida eram por vezes quase insuportáveis, mas Poçante não vacilava. Em nada do que ele dizia ou fazia deixava transparecer qualquer sinal de que sua força não era mais a mesma. A aparência apenas estava um pouco alterada. Sua pelagem estava menos reluzente do que de costume, e sua enorme anca parecia ter encolhido. Os outros diziam, Poçante vai se recuperar quando a grama da primavera crescer. Mas veio a primavera e Poçante não engordou nada. Certas vezes, na ladeira que levava ao topo da pedreira, vendo-o forçar os músculos contra o peso de algum imenso pedregulho, parecia que nada além de sua força de vontade o mantinha de pé. Seus lábios desenhavam as palavras trabalharei mais duro, mas a voz já não saía. Novamente, Esmeralda e Benjamim o alertaram para que cuidasse da saúde, mas Poçante não lhes dava ouvidos. Seu 12º aniversário se aproximava. Ele não se importava com o que fosse acontecer, contanto que um bom estoque de pedras tivesse sido acumulado antes de sua aposentadoria. Tarde da noite, no verão, correu pela fazenda o repentino rumor de que algo havia acontecido com o Poçante. Ele saíra sozinho para arrastar uma carga de pedras até o moinho. Os rumores eram verdadeiros. Poucos minutos depois, 2 pombos espalharam a notícia. O Poçante caiu, ele tombou de lado e não consegue se levantar. Cerca de metade dos bichos da fazenda correu para o cimo do moinho. Lá estava Poçante, entre os eixos da carroça, com o pescoço retesado, incapaz sequer de levantar a cabeça. Tinha os olhos vidrados e os flancos embebidos de suor. Uma fina linha de sangue pingava de sua boca. Esmeralda prostrou-se de joelhos ao seu lado. Poçante, exclamou, como você está se sentindo? Meu pulmão, disse Poçante, com uma voz fraquejante. Não importa. Acho que vocês podem terminar o moinho sem mim. Já juntamos uma boa quantidade de pedras. Eu só teria mais um mês para trabalhar de qualquer forma. Para dizer a verdade, eu estava mesmo querendo aposentadoria. E quem sabe, como Benjamim está envelhecendo também, não permitam que ele se aposente comigo e me faça companhia? Precisamos de ajuda, disse Esmeralda. Rápido, alguém vai contar a Bufo o que aconteceu. Imediatamente, os bichos correram para o casarão para informar Bufo do ocorrido. Somente Esmeralda continuou ali, e Benjamim deitado ao lado de Poçante, quieto, espantando com sua longa cauda as moscas que o rodeavam. 15 minutos depois, Bufo apareceu cheio de pena e consternação. Ele disse que o camarada Napoleão ouvira com profundíssimo pesar acerca do infortúnio ocorrido a um dos mais leais trabalhadores da fazenda, e que já estava providenciando que Poçante fosse tratado no hospital de Willingdon.
Os bichos mostraram-se um pouco receosos, com exceção de Mimosa e Bola de Neve. Nenhum outro bicho jamais havia deixado a fazenda, e eles não gostavam da ideia de que camarada enfermo ficasse à mercê dos humanos. Entretanto, Bufo facilmente convenceu a todos de que o médico veterinário Wellington poderia tratar o caso de Poçante com muito mais eficiência que qualquer um naquela fazenda. Cerca de meia hora depois, quando Poçante pôde se recuperar um pouco, levantou-se com dificuldade e, mancando, voltou para seu estábulo, onde Esmeralda e Benjamin lhe haviam feito um belo leito de palha. Pelos 2 dias seguintes, Poçante permaneceu em seu estábulo. Os porcos enviaram uma grande garrafa com um medicamento rosa encontrado em uma caixa de remédios no banheiro, e Esmeralda o aplicava em Poçante 2 vezes por dia após as refeições. À noite, ela ficava no estábulo conversando com ele, enquanto Benjamin espantava as moscas. Poçante afirmava não se arrepender do que acontecera. Se ele tivesse uma boa recuperação, esperava viver por mais 3 anos e ansiava pelos dias de paz que passaria no canto do grande pasto. Seria a primeira vez que disporia de tempo para estudar e aprimorar seu intelecto. Pretendia, disse ele, dedicar o resto de sua vida a aprender as 22 letras restantes do alfabeto. Entretanto, Benjamin e Esmeralda só podiam fazer companhia a Poçante após o horário de trabalho, e foi durante o dia que um carroção chegou para buscá-lo. Os bichos estavam todos capinando nabos, sob a supervisão de um porco, quando, espantados, viram Benjamin vir a galope na direção das instalações da fazenda, surrando com toda a sua voz. Era a primeira vez que viam Benjamin exaltado, mas ainda era a primeira vez que ouviam galopar. Depressa, depressa, ele gritou. Venham todos, estão levando o Poçante. Sem esperarem pelas ordens do porco, os bichos abandonaram o trabalho e correram. Havia no jardim um enorme carroção fechado, puxado por 2 cavalos, com inscrições nas laterais e um homem de feição traiçoeira e chapéu coco no assento do condutor. O estábulo de Poçante já estava vazio. Os bichos cercaram o carroção. Até logo, Poçante, diziam em coro, até logo. Idiotas, idiotas, bradou Benjamin, pavoneando e ferindo o chão com seus pequenos cascos. Seus idiotas, não veem o que está escrito nas laterais do carroção? Com isso, os bichos pararam, emudecidos. Muriel começou a soletrar as letras, mas Benjamin a interrompeu e, rodeado de um silêncio sepulcral, leu em voz alta. Alfred Simmons, abatedor de cavalos e fabricante de cola, Wellington. Venda de peles e farinha de ossos. Abastecemos canis. Não entendem o que significa? Estão levando o Poçante para o matadouro. Um grito de horror rebentou de todos os bichos. Naquele instante, o homem na cabine chicoteou os cavalos e o carroção começou a andar a trotes lentos. Todos os bichos o seguiram, gritando o mais alto que podiam. Esmeralda lutou para chegar à frente. O carroção já ganhava velocidade. Esmeralda tentou atiçar seus corpulentos membros para o galope e conseguiu alargar o trote. Poçante! Exclamou. Poçante! 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 Naquele instante, como se tivesse ouvido o tumulto do lado de fora, o rosto de Poçante, com a listra branca no focinho, surgiu na pequena janela traseira do veículo. Poçante! Gritou Esmeralda com a voz dilacerante. Poçante! Saia daí, saia rápido, estão levando você para o matadouro. Todos os bichos reforçaram o grito de saia, Poçante, saia. Mas a carroção já ganhava velocidade e se afastava deles. Era incerto se Poçante havia entendido as palavras de Esmeralda. Um momento depois, porém, seu rosto desapareceu da janela e um grande estrondo de cascos se ouviu de dentro do veículo. Ele tentava, a coices, escapar. Fora-se o tempo em que os coices de Poçante teriam esmigalhado a carroceria. Sua força o havia abandonado. Poucos segundos depois, o som dos cascos percutindo foi ficando cada vez mais abafado, até que cessou. Desesperados, os bichos suplicaram aos 2 cavalos que puxaram o carroção, tentando convencê-los a parar. Camaradas, camaradas, exclamavam eles, não levem seu irmão para a morte.
Porém, os estúpidos brutamontes, ignorantes demais para entender o que estava acontecendo, simplesmente abaixaram as orelhas e aceleraram. O rosto de Poçante não reapareceu na janela. Pensaram em correr à frente do carroção e fechar a grande porteira, mas no instante seguinte o veículo já havia passado pela porteira, desaparecendo rapidamente na estrada. Poçante nunca mais foi visto. 3 dias depois, anunciou-se que ele morrera no hospital de Wellington, mesmo recebendo todos os cuidados de que um cavalo poderia receber. Bufo transmitiu a notícia aos demais. Dizia ter estado presente nas horas finais de Poçante. Foi a cena mais comovente que já presenciei, disse Bufo, enxugando uma lágrima. Eu estava junto de seu leito até o último instante. No fim, quase fraco demais para falar, ele sussurrou em meu ouvido que seu único remorso era morrer antes que o moinho estivesse pronto. Avante, camaradas, ele sussurrou. Avante em nome da rebelião. Vida longa à fazenda dos bichos. Vida longa ao camarada Napoleão. Napoleão está sempre certo. Essas foram suas últimas palavras, camaradas. De repente, o comportamento de Bufo mudou. Ele ficou quieto por um minuto e seus olhinhos dispararam desconfiados de um lado para o outro antes que prosseguisse. Disse que havia tomado conhecimento de um boato maldoso e insensato que circulava na remoção de Poçante. Alguns bichos perceberam que no veículo que o levava se lia abatedor de cavalos, e com isso concluíram que Poçante estava sendo levado ao matadouro. Era inacreditável, disse Bufo, que um bicho pudesse ser tão burro. Por certo, bradou indignado, sacudindo o rabo e pulando de um lado para o outro, por certo, eles não estariam pensando mal de seu amado líder, camarada Napoleão. Estariam? A explicação era bem simples. O carroção fora, no passado, propriedade de um açougueiro e fora comprado pelo médico veterinário que ainda não tinha apagado o texto antigo. Essa teria sido a causa do engano. Ao ouvir isso, os bichos ficaram imensamente aliviados, e quando Bufo começou a descrever em detalhes o leito de morte de Poçante, o admirável cuidado recebido e os caros medicamentos pagos por Napoleão, que jamais se preocupara com os custos, seus últimos receios sumiram, e a angústia que sentiam pela morte do camarada foi amenizada pelo pensamento de que ele, ao menos, morrera feliz. O próprio Napoleão apareceu em uma assembleia na manhã do domingo seguinte e proferiu uma breve peça oratória em honra a Poçante. Não fora possível, disse ele, trazer de volta o corpo do camarada, pelo qual todos se enlutavam, para que fosse sepultado na fazenda, mas ele encomendara uma grandiosa guirlanda de louros do jardim do casarão, para que fosse posta sobre a cova de Poçante. Além disso, dentro de poucos dias, os porcos pretendiam organizar um banquete em sua homenagem. Napoleão concluiu o discurso com a rememoração de suas máximas favoritas de Poçante. Trabalharei mais duro, e camarada Napoleão está sempre certo. Máximas, disse ele, que todos os bichos fariam bem em adotar. No dia marcado para o banquete, a carroça da mercearia veio de Wellington entregar um grande caixote de madeira para o casarão. Aquela noite, ouviu-se o rumor de barulhentas cantorias, seguido do que parecia uma briga voraz, encerrando-se às 11 horas com um estrondo de vidro estilhaçado. No dia seguinte, ninguém da casa se levantou antes do meio-dia, e correram boatos de que, misteriosamente, os porcos arranjaram dinheiro para comprar outra caixa de uísque.